Marco Aurélio. 1. Previne a ti mesmo ao amanhecer, vou encontrar um intrometido, um mal agradecido, um insolente, um astucioso, um invejoso, um avaro. Eles devem todos esses vícios à ignorância do bem e do mal. Eu, porém, que observei ser um belo a natureza do bem e a vergonha do mal, bem como consistir a natureza do próprio pecador em seu parentesco comigo, não em razão do mesmo sangue ou da mesma semente, mas por ter parte na inteligência e numa parcela da divindade, nenhum dano posso receber deles, pois nenhum me cobrirá de vergonha. Tampouco me posso exacerbar com um parente, nem odiá-lo porque nascemos para ação conjunta, como os pés, como as mãos, como as pálpebras, como as filas de dentes superiores e inferiores. Por isso, é contra a natureza agir em sentido contrário, agastar-se é agir em sentido contrário. 2. O que sou é carne, alento e o meu guia. Larga os livros e não te deixes mais atrair, não te é ilícito, ao invés, como quem está para morrer, despreza a carne, lama de sangue, ossos, renda de nervos, de veias, trança de artérias. Observa, também, o que é o alento, vento, e nem sempre o mesmo, mas a todo momento expelido e de novo aspirado. Em terceiro lugar, enfim, o guia. Pensa nisto, estás velho, não o deixes continuar escravo, titeriado pelos impulsos egoístas, enfadado com o destino atual ou apreensivo quanto ao futuro. 3. As obras dos deuses são plenas de providência, as da fortuna dependem da natureza, ou da trama e entretecimento do que a providência dispôs. Tudo dela se origina, acresce, ainda, o inevitável e o conveniente ao universo, de que és parcela, é um bem para toda parcela da natureza o que a natureza do universo acarreta e o que importa a preservação desta, preservam o mundo das transformações, tanto dos elementos como dos compostos, que te bastem essas ideias, adotadas como dogma, lança de ti a sede de leituras, para não morreres resingando e sim com real contentamento, agradecendo de coração aos deuses. 4. Lembra-te quanto tempo vens protelando e quantas prorrogações de prazo concedidas pelos deuses deixaste de aproveitar. Precisas compreender numa vez para sempre de que universo és parte, de que regedor do mundo emanaste, bem assim, que foi circunscrito um limite à tua duração e, se a não usares para serenar-te, ela passará, passarás tu e não haverá outra ocasião. 5. Pensa firmemente, a todo momento, como romano e como varão, em executar o mistério de que tens nas mãos com gravidade exata e desafetada, com afeto, independência e justiça, é proporcionar a ti mesmo uma folga de todas as demais cogitações, consegui-lo-ás se desempenares cada ação de tua vida como se fosse a última, isenta de toda leviandade, de aversão sentida ao arbítrio da razão, de fingimento, de egoísmo em conformação com o destino. Já vês quão pouco domínio temos de exercer para que nossa vida flua fácil, no temor dos deuses, porque os deuses não exigirão mais de quem observa esses preceitos. 6. Rebaixa-te, minha alma, rebaixa-te, não terás mais ocasião de honrar a ti mesma, que breve é a vida de cada um. A tu está prestes a terminar e tu, em vez de respeitares a ti mesma, colocas nas almas dos outros a tua felicidade. 7. Não te distraiam os eventos surgidos de fora, arranja vagares para aprenderes mais algo de bom e para divoltear. Guarda-te também, doravante, de outro desvario, desvairam, com efeito, aqueles que, ao cabo de tantas ações, se enfastiam da vida e carecem de um alvo para onde orientar todos os seus impulsos e, numa palavra, as suas cogitações. 8. Dificilmente vemos alguém sofrendo por não ter observado o que se passa na alma de outrem, mas por força há de sofrer quem não anda atento às comoções de sua própria alma. 9. Deves sempre lembrar qual a natureza do universo, qual a minha, qual a relação entre esta e aquela, qual parte sou de qual universo e que ninguém te impede de fazer e dizer o que é consequência da natureza de que és parte. 10. Falando como filósofo, Teofrasto, na comparação dos pecados, disse como se expressaria quem os comparasse pelo senso comum, que são mais graves as faltas causadas pela concupiscência que as causadas pela cólera. Evidentemente, o encolerizado não se afasta da razão sem algum sofrimento, sem um latente aperto no coração, enquanto quem peca por concupiscência, dominado por um prazer, se revela tanto incontinente e feminino nos pecados. Tinha, pois,
razão ao dizer, em palavras dignas de filósofo, que o pecado cometido com prazer merece mais severa censura do que o cometido com sofrimento. Em suma, num caso, antes parece tratar-se de vítima de injustiça, coagida pelo sofrimento a encolerizar-se, enquanto no outro, de alguém de si mesmo impelido a praticar injustiça, induzido a agir pela concupiscência. 11. Em todos os teus atos, ditos e pensamentos, procede como se houvesses de deixar a vida dentro de pouco. Se os deuses existem, nada há de temeroso em partir dentre os homens, eles não te haveriam de precipitar numa desgraça, mas se eles não existem ou não se importam com os assuntos humanos, que me interessa viver no mundo vazio de deuses ou vazio de providência? Existem, porém, importam-se com os assuntos humanos e deixaram na inteira dependência do homem evitar cair nos verdadeiros males, e se houver algum outro além desses, teriam também providenciado para que dependesse de cada qual não lhe acontecer aquilo que não piora o homem. Como poderia piorar a vida do homem? A natureza do universo não haveria de tolerar tal situação, quer por ignorância, quer sabendo, mas sem poder prevenir ou corrigir, nem cometeria, por impotência ou incapacidade, o grave erro de atribuir aos bons e aos maus, indistintamente, quinhões iguais de bens e de males, a morte e a vida, a fama e o ouvido, a dor e o prazer, a riqueza e a pobreza. Tudo isso acontece igualmente na humanidade a bons e maus, sem constituir honra nem label, portanto, não são bens nem males. 12. Como tudo desaparece depressa, no espaço, os corpos mesmos, no tempo, sua memória, assim é com todas as sensações, sobretudo as que atraem porque deleitam ou afugentam porque doem, ou se apregoam a todos os ventos porque envaidecem. Quão insignificantes são, quão desprezíveis, vulgares, perecíveis e mortas, pode compreender o entendimento, o que são aquelas pessoas cujas opiniões e pronunciamentos próprios são a glória, que é a morte, mas, se a gente a considera em si mesma e, com definir-lhe o conceito, dissipa as fantasias que a envolvem, já não a concebe senão como operação da natureza. Quem teme uma operação da natureza é uma criança, aliás, ela não é apenas uma operação, é até uma conveniência da natureza. Como entra o homem em contato com uma divindade, por qual de suas partes e, sobretudo, como está disposta a essa parte do homem? 13. Nada mais digno de pena do que aquele que a tudo faz a volta completa, investigando, como diz Píndaro, o amago da terra e perquirindo, através de ilações, a alma do próximo, sem embargo de sentir que basta dar atenção exclusiva ao Deus que traz no seu íntimo e prestar-lhe um culto sincero. Cultuá-lo é preservá-lo de paixões, de leviandades e de inconformação com o que advém dos deuses e dos homens. Afinal, o que advém dos deuses merece respeito por sua virtude, o que advém dos homens, afeto, mercê do parentesco, e às vezes piedade, devido à ignorância do bem e do mal, deficiência essa tão grave quanto aquela que impede a distinção entre o branco e o preto. 14. Mesmo se houveres de viver 3.000 anos ou 10.000 vezes esse tempo, lembra-te de que ninguém perde outra vida senão aquela que está vivendo, nem vive outra senão a que perde. Assim, a mais longa e a mais curta vem a dar no mesmo. O presente, por sinal, é o mesmo para todos, o perdido, portanto, é igual e assim o que se está perdendo se revela infinitamente pequeno. De fato, não podemos perder o passado nem o futuro. Como nos poderiam tirar o que não temos? Lembra-te, pois, sempre destas duas máximas: primeira, que tudo, desde todo sempre, tem o mesmo aspecto e se renova em ciclos, nenhuma diferença faz verem-se os mesmos fatos por 100 anos ou por 200, ou eternamente. Segunda, que a perda é igual tanto para o de vida mais longa como para quem morre cedo, porquanto o presente é a única coisa de que será desapossado, pois só tem este e não perde o que não tem. 15. Que tudo é opinião. São evidentes as palavras ditas homônimo, o cínico, evidente também o proveito do acerto para quem o degusta dentro dos limites da verdade. 16. A alma do homem a si mesma desonra sobretudo quando se torna, tanto quanto dela depende, um apostema e um como tumor do mundo. Com efeito, agastar-se com um dos acontecimentos é desertar da natureza, que abrange como parte suas as naturezas individuais dos demais seres.
desonra-se. Em segundo lugar, quando repele algum ser humano ou avança contra ele para causar-lhe dano, como as almas dos coléricos. Terceiro, desonra a si mesma quando se deixe subjugar pelo prazer ou pela dor. Quarto, quando dissimula, com fingimentos e mentiras, o que faz ou diz. Quinto, quando larga seus atos e impulsos sem nenhum propósito, executando à toa e inconsequentemente seja o que for, quando os mínimos atos cumprem se realizem de acordo com a finalidade, e a finalidade dos viventes racionais é obedecer à razão e às leis da mais venerável das cidades e repúblicas. 17. Da vida humana, a duração é um ponto, a substância, fluida, a sensação, apagada, a composição de todo o corpo, putrescível, a alma, inquieta, a sorte, imprevisível, a fama, incerta. Em suma, tudo o que é do corpo é um rio, o que é da alma, sonho e névoa, a vida, uma guerra, um desterro, a fama póstuma, ouvido, o que, pois, pode servir-nos de guia. Só e única a filosofia, consiste ela em guardar o Deus interior livre de insolências e danos, mais forte que os prazeres e mágoas, nada fazendo com leviandade, engano e dissimulação, nem precisando que outrem faça ou deixe de fazer nada, acatando, ainda, os eventos e quinhões que lhe tocam, como vindos da mesma origem qualquer dom divino ele próprio, sobretudo, aguardando de boa mente a morte, qual mera dissolução dos elementos de que se compõe cada um dos viventes, se os elementos mesmos nada têm a recear da contínua transformação de cada um em outro, porque havemos de temer a transformação e dissolução do todo. Ela é conforme com a natureza e não existe nenhum mal conforme com a natureza. Encarnunto. Livro E. 1. Não devemos ter em conta somente que, dia a dia, se vai consumindo nossa vida e restando uma parte menor, mas computar também que, se alguém houver de viver mais tempo, não se sabe se ainda terá inteligência bastante ampla para a compreensão das questões e da teoria que aspira ao conhecimento dos assuntos divinos e humanos. Se entrar em senilidade, não lhe faltará a respiração, o nutrimento, a imaginação, os instintos e mais funções congêneres, porém o dispor de si próprio, o acertar na conta das obrigações, o analisar as aparências e, a seu próprio respeito, o examinar-se já não será tempo de retirar-se e de mais cogitações análogas, que requerem um raciocínio absolutamente exercitado, apagam-se antes. E mister, portanto, apressar-se, não só por estar a morte cada vez mais próxima, mas também por cessarem, antes dela, a percepção e acompanhamento dos fatos. 2. Mister também ter sob as vistas fatos como o seguinte: até os acidentes dos produtos da natureza têm sua graça e sedução. Por exemplo, na assadura, o pão fende-se em alguns lugares, as rachaduras assim formadas, contrárias, de certa maneira, aos propósitos da panificação, têm o seu atrativo e excitam particularmente a vontade de comer. Igualmente, quando bem sazonados, os figos acham, nas azeitonas amadurecidas na planta, a aproximação mesma do apodrecimento confere ao fruto uma beleza particular, as espigas vergadas para baixo, a pele da fronte do leão, a espuma a escorrer da focinho do javali e muitos outros exemplos, embora longe de um belo aspecto quando examinados em si mesmos, não obstante, como consequências de obras da natureza, concorrem para a beleza e a atração do conjunto. Assim, a quem tem sensibilidade e inteligência profunda do que há no todo, quase nada, mesmo entre os acidentes advindos como consequências, deixaria de ostentar uma graça peculiar. Não menor prazer experimentará contemplando as falsidades das feras na realidade do que nas imitações exibidas pelos pintores e escultores. Seus olhos experimentados poderão ver certa perfeição e encanto mesmo nas velhas e nos velhos, e uma graça sedutora nas crianças. Muitos exemplos semelhantes se encontrarão, que não creriam qualquer, senão apenas quem esteja realmente familiarizado com a natureza e suas obras. 3. Hipócrates, após ter curado muitas doenças, adoeceu por sua vez e morreu. Os caldeus, que predisseram a morte de muitas pessoas, foram depois alcançados por sua vez pelo destino. Alexandre, Pompeu e Caio César, depois de tantas vezes destruírem cidades inteiras desde os fundamentos e destroçarem em batalhas campais dezenas e dezenas de milhares de cavaleiros e peões, um dia, por sua vez, partiram desta vida. Heráclito,
autor de tratados tão valiosos sobre a destruição do mundo pelo fogo, morreu cheio de água por dentro e todo untado de bosta. Os vermes mataram Demócrito e vermes de outra espécie a Sócrates. A que vem isso? Embarcaste, navegaste, aportaste, desembarca. Se é de ser para outra vida, nela igualmente nada é vazio de deuses. Se é para a insensibilidade, deixarás de suportar dores e prazeres e de servir ao teu invólucro, tão desvalioso que o servidor vale mais, pois esta inteligência e divindade, aquele, terra e lama de sangue. 4. Não gastes a parte restante da vida a cogitar nos outros, salvo quando estiveres promovendo o bem público, ou então ficarás privado de outra atividade, isto é, entregue a cismas sobre o que fulano estará fazendo e por quê, o que ele diz, o que ele cogita, o que ele maquina e todas as indagações dessa espécie, que te desnorteiam e distraem da vigilância sobre o teu guia. Assim, pois, cumpre obstar a entrada, no encadeamento das ideias, da aventura e vaidade, e muito especialmente da futilidade e malícia. Deveis acostumar-te a só pensar em assuntos tais que, se perguntarem de improviso em que pensas neste momento, possas responder prontamente com franqueza, nisto e naquilo, assim evidenciares direta e imediatamente que tudo em si é singeleza, bondade, dom ser comunicativo e não cuidadoso de sonhos sensuais ou, em suma, voluptuosos, ou de rivalidades, inveja, desconfiança ou algum outro sentimento de que hajas de corar ao confessar que o tens em mente. O homem que assim procede, não mais adiando sua entrada definitiva para o número dos melhores, é um sacerdote, um ministro dos deuses, servidor daquele Deus estabelecido em seu mago, e supõe a salvo da mácula dos prazeres, incólume a todo sofrimento, imune de todo excesso, inatingível a toda maldade, atleta da luta mais excelsa, para não ser derrubado por nenhuma paixão, profundamente impregnado de justiça, saudando do fundo da alma todos os acontecimentos que constituem seu quinhão, sem imaginar humilde, salvo por força maior e no interesse do bem público, o que outrem estará dizendo, fazendo ou cogitando, desempenará o seu mister e terá incessantemente no pensamento a parte do todo que para ele foi tecida, de seu mister se desincumbirá nobremente e estará convencido de que seu destino é bom. Com efeito, o quinhão de sorte de cada um convém ao todo e o todo lhe convém. Não esquece que um parentesco liga todos os racionais, que o interesse por toda a humanidade é conforme com a natureza humana e não deve apegar-se à estima de toda e qualquer pessoa, senão a de quem vive em harmonia com a natureza. Jamais esquece como são, em casa e fora, de noite e de dia, aqueles que assim não vivem. Por isso, não faz caso do louvor de tal gente, até de si mesmo insatisfeita. 5. Não haja nos teus atos má vontade, nem egoísmo, nem falta de exame, nem contrariedade. Não embeleze os teus pensamentos à finura, não sejas loquaz nem afanoso. Ademais, seja o Deus que há em ti superior de um ente viril, respeitável, um estadista, um romano, um príncipe que a si próprio tenha disciplinado, como seria quem aguardasse, desprendido, o chamado para deixar a vida, sem precisão nem de juramentos nem de um testemunho humano. Além disso, serenidade, prescindindo de ajuda externa, prescindindo de tranquilidade propiciada por outrem, cumpre ser direito, não desentortado. 6. Se encontras na vida humana um bem mais valioso do que a justiça, a verdade, a temperança, a coragem, em suma, a satisfação de tua inteligência, de um lado consigo mesma, por prover a que sigas em teus atos a razão reta, e de outro com o teu destino, nos quinhões independentes de teu arbítrio, se divisas, digo, um bem mais valioso, entrega-te a ele de todo o coração e desfruta essa aventura suprema que descobriste. Se, porém, nada se te depara mais valioso do que aquele Deus alojado em teu íntimo, que reduziu a obediência aos teus impulsos, que escruta as ideias, que, no dizer de Sócrates, se arrancou às paixões dos sentidos, quem se subordinou aos deuses e cogita do bem da humanidade, se verificas que tudo mais, comparado com ele, é diminuto e desvalioso, não des oportunidade a nenhum outro guia que, por te atrair e desviar, impeça continues, sem lutas, a honrar com primazia aquele bem particular, o teu, de fato, não te é ilícito, ao bem segundo a razão e os interesses do Estado, ou por seja o que for de natureza diversa, como o louvor da multidão,
o poder, a riqueza, o gozo dos prazeres. Todos esses objetivos, embora pareçam, por algum tempo, quadrar a tua natureza, costumam assumir de repente o domínio e desencaminhar. Tu, repito, escolher franca e livremente o mais valioso e apega-te a ele. Mas o mais valioso é o que dá proveito. Se tiras proveito como ser racional, adota-se como ser animal, confessa-o e guarda modestamente o teu juízo, apenas, cuidado para não te enganares no exame. 7. Jamais aprecies como proveitoso para ti o que algum dia te obrigue a trair a tua fé, a renunciar ao teu pudor, a odiar, suspeitar, maldizer alguém, a fingir, a apetecer o que haja mister de paredes e reposteiros. Quem preferiu a sua própria inteligência, o seu Deus e o culto da dignidade deste, não encena dramas, não dá gemidos, prescindirá do isolamento e da multidão, o que mais, viverá sem perseguir nem fugir. Absolutamente não lhe importa seja maior ou menor o lapso de tempo em que há de usufruir da alma que seu corpo reveste. Se houver de retirar-se já, partirá com o mesmo desembaraço com que iria qualquer das outras operações que se podem realizar com discrição e decoro. Durante a vida toda não terá outra cautela senão a de preservar sua inteligência de toda alteração imprópria do animal racional e social. 8. Na mente de quem se castigou e purificou, nada se pode encontrar de purulento, nada de sujo, nenhum mal velado por cicatriz. O destino não lhe interrompe a vida em meio, como se diria de um ator que se retira sem terminar, sem representar até o fim o seu papel. Além disso, nenhum servilismo, nenhuma afetação, nenhum liame, nenhuma cisão, nem contas por prestar, nem tocas de refúgio. 9. Venera o poder de opinar. Dele depende inteiramente que não haja nunca em teu guia uma opinião discrepante da natureza e da constituição do vivente racional. Ele assegura a ponderação, as boas relações com os homens e a obediência aos deuses. 10. Recusa tudo mais e retém apenas esses poucos ditames. Lembra, ainda, que cada um vive apenas o presente momento infinitamente breve. O mais da vida, ou já se viveu ou está na incerteza. Exíguo, pois, é o que cada um vive, exíguo, o cantinho de terra onde vive, exíguo até a mais longa memória na posteridade, essa mesma transmitida por uma sucessão de homúnculos morrediços, que nem a si próprios conhecem, quanto menos alguém falecido há muito. 11. Aos conselhos já ditos acrescente-se mais um: determinar e definir invariavelmente a imagem percebida, para vê-la tal qual é na essência, nua e por inteiro distinta no seu todo, e dizer, de si para consigo, o nome que a designa, bem como das partes de que se compõe e em que se dissolverá. Nada concorre tanto para sentimentos elevados como a capacidade de inquirir, com método e veracidade, cada um dos eventos da vida e sempre os olhar de modo que se considere a que mundo trazem proveito, qual o proveito e, dado o proveito, que valor tem, de um lado, em relação ao conjunto e de outro, em relação ao homem como cidadão da cidade suprema, da qual as demais cidades são, por assim dizer, as casas, o que é, de que elementos se compõem, quanto tempo, por sua natureza, deverá perdurar o efeito em mim produzido no momento por essa imagem e que virtude exige de mim, se mansuetude, coragem, lealdade, lhanura, autossuficiência, etc. Daí cumpre dizer em cada caso, isto me vem de um Deus, isso decorre das conjunturas, da trama urdida pelos acontecimentos, de tal coincidência fortuita, aquilo procede de um ser de minha espécie, de um parente meu, de um companheiro, que, todavia, ignoro que é conforme com a sua natureza. Eu, porém, não ignoro e por isso trato com benevolência e justiça, de acordo com a lei natural da comunhão. Contudo, nos casos indiferentes, tem em mira ao mesmo tempo o seu mérito. 12. Se cumprires o dever no momento seguindo a reta razão com zelo, com vigor e de boa vontade, sem intenções secundárias, conservando, porém, em permanente pureza teu Deus, como se estivesses em vias de restituí-lo, se a isso ligares a observância do preceito de nada esperar nem evitar, e sim contentar-te da presente atividade conforme com a natureza e da veracidade dos tempos heroicos em tudo quanto disseres e falares, terás vivido feliz, e não há ninguém capaz de impedi-lo. 13.
Os médicos têm sempre à mão os instrumentos e ferros para os casos imprevistos, assim tenhas tu prestes os preceitos com que possas conhecer as coisas divinas e as humanas e proceder em tudo, mesmo nos atos mínimos, como quem não esquece os liames mútuos destas e daquelas, nada realizadas bem na área humana sem uma relação simultânea com a área divina e vice-versa. 14. Não divagues mais. Com efeito, já não has de reler as tuas notas, nem os feitos dos antigos romanos e gregos, nem os excertos das obras que vinhas reservando para a velhice. Havia-te para o fim, abandona as esperanças ocas e acode a ti mesmo, enquanto podes, se de ti mesmo fazes algum caso. 15. Nem todas as acepções se conhecem por aí dos termos furtar, semear, comprar, repousar, ver o que deve ser feito. Isto não se faz com os olhos, mas com certa outra visão. 16. Corpo, alma, mente. Do corpo são as sensações, da alma, os instintos, da mente, os princípios. Receber impressões na imaginação pertence também aos brutos, ser titeriado pelos instintos pertence também às feras, aos andrógenos, aos falares, aos neros, o guiar-se pela mente no que se afigura o dever pertence também aos que não creem nos deuses, aos que renegam a pátria e aos que praticam, quando fecham as portas. Se, pois, tudo mais temos em comum com os seres sobreditos, ao bom resta a prerrogativa de amar e de bem acolher os eventos urdidos na trama do destino, não envolver nem perturbar na multidão de ideias o Deus alojado dentro do peito, mas preservá-lo propício, na obediência disciplinada à divindade, sem proferir palavra contrária à verdade, sem praticar ato contrário à justiça, mesmo se toda a humanidade duvidar que ele viva com singeleza, modéstia e bons sentimentos. Com ninguém se zangará, nem se desviará da estrada que leva ao termo da vida, aonde cumpre chegar puro, sereno, solto, ajustado, sem constrangimento, ao seu destino. Livro IV. 1. Nosso amo interior, quando se conforma com a natureza, tem diante dos acontecimentos um comportamento que lhe faculta sempre, na medida do possível, modificar sem esforço que se lhe oferece. Não tem predileção a matéria alguma colocada fora de seu alcance, aquilo, porém, que lhe chegam ele se lança com reserva e do que se introduz em substituição faz matéria para si, tal como o fogo quando se apodera do que lhe cai em cima e apagaria uma pequena candeia, o fogo vivo assimila rapidamente o que lhe deitam em cima, consome e daí mesmo tira com que se erguer mais alto. 2. Nada executes ao acaso, nem de maneira diversa dos princípios que integram a arte. 3. A gente procura para se retiros nas casas de campo, na beira-mar, nas serras. Tu também costumas anelar vivamente por isolamentos desse gênero. Tudo isso, porém, é o que há de mais estulto, quando podes retirar-te em ti mesmo a hora que o desejes. A lugar nenhum se recolhe uma pessoa com mais tranquilidade e mais ócios do que na própria alma, sobretudo quando tem no íntimo aqueles dons sobre os quais basta inclinar-se para gozar, num instante, de completo conforto. Por conforto não quero dizer senão completa ordem. Proporciona a ti mesmo constantemente esse retiro e refaze-te, mas haja nele aquelas máximas breves e eletares que, apenas deparadas, bastarão para fechá-lo a todo sofrimento e devolver-te livre de irritação contra o ambiente aonde regressas. Com efeito, com o que te irritas? Com a maldade humana. Reaviva o juízo de que os viventes racionais nasceram uns para os outros, que a paciência é uma parte da justiça, que não picam por querer, que tantos já, após ódios ferrenhos, suspeitas, rancores, jazem transpassados pela lança e reduzidos a cinza, e sossega, enfim, porém estás irritado também com os quinhões do todo que te couberão, recorda a disjuntiva uma providência, ou os átomos e todas as provas de que o mundo é como uma cidade, porém ainda te afetarão os interesses do corpo, considera que a inteligência não se imiscui nas agitações, suaves ou violentas, do alento, uma vez que, recolhida, haja compreendido seu poder próprio, recorda, enfim, tudo quanto ouviste e admitiste sobre a dor e o prazer, porém a glória vã te fascinará, volta a atenção para a rapidez com que tudo se esquece, para a extensão do tempo infinito num sentido e no outro, para o vazio da repercussão, para a volubilidade e falta de critério dos aparentes aplausos e na estreiteza do espaço onde se circunscrevem. A Terra toda não passa de um ponto, e que diminuto cantinho dela é realmente a parte habitada.
e ali quantos são e quem são os que te hão de louvar? Por fim, lembra-te de teu retiro para dentro dessa nesga de terra tua e, antes de tudo, nada de tormentos e contenções, se livre e encara as coisas como um varão, como um ser humano, como um cidadão, como um vivente mortal. Entre as noções mais à mão, sobre as quais te inclinarás, estejam estas duas. Primeira, que as coisas não atingem a alma, param fora, quietas, e os embaraços vêm exclusivamente dos pensamentos de dentro. Segunda, que tudo quanto estás vendo se transformará dentro de instantes e deixará de existir. Pensa constantemente em quantas transformações tu mesmo presenciaste. O mundo é mudança, a vida, opinião. 4. Se a inteligência nos é comum, também é comum a razão, em virtude da qual somos racionais. Posto isso, a razão determinadora do que devemos ou não devemos fazer é comum. Posto isso, a lei também é comum. Posto isso, somos cidadãos. Posto isso, o mundo é como uma cidade. Com efeito, de que outro organismo político se dirá que todo o gênero humano participa? Daí, dessa cidade comum, deriva nossa mesma inteligência, nossa razão, nossa lei. Senão, de onde, assim como de alguma terra foi tirado que há de terreno em mim, de outro elemento líquido, de alguma fonte o alento e de alguma fonte especial um quente e o ígneo, pois nada procede do nada e tampouco para o nada se vai, assim também de algum lugar veio a inteligência. 5. Tal qual o nascimento, a morte é um mistério da natureza, nos mesmos elementos de que ele nos compõe, ela nos dissolve. Em suma, não é motivo de vergonha, não é incompatível com a condição do ser inteligente, nem com o plano da estrutura. 6. Essas coisas tinham naturalmente de ser feitas assim por pessoas tais. Não querer é querer que a figueira não tenha látex. Em suma, lembra-te disto, dentro de brevíssimo tempo estareis mortos tu e ele, e logo mais de vós não restará nenhum nome. 7. Suprime opinião e estará suprimido o lesarum-me, suprime o lesarum e estará suprimido o dano. 8. Aquilo que não piora o homem mesmo tampouco lhe piora a vida nem lhe causa dano, quer de fora, quer de dentro. 9. A necessidade obrigou a natureza dútil a produzir esse feito. 10. Todo acontecimento tem sua razão de ser, descobri-lo-ás se o observares acuradamente, não digo apenas que assim é por via de consequência, mas também segundo a justiça e como se alguém atribuísse os quinhões considerando os méritos. Vai, pois, observando, como principiaste, e em tudo quanto fizeres seja o teu propósito seres bom na acepção da palavra, guarda essa intenção em todos os teus atos. 11. Não sejam tuas opiniões aquelas que o insolente adota ou quer que tu adotes, mas verifica-se, em si mesmas, se conformam com a verdade. 12. Deves sempre estar pronto para estas duas decisões. Primeira, praticar só e precisamente aquilo que a razão do trono e da lei inspira para o bem da humanidade. Segunda, mudar de orientação, se alguém houver que te corrija e dissuada. Cumpre, porém, se origine sempre a dissuasão em alguma verossimilhança de justiça e de bem comum. As motivações devem ser somente dessa natureza e não o agrado ou a glória aparente. 13. És dotado de razão? Sou, então, porque dela não usas? Se ela desempenha seu papel, que mais queres? 14. É como parte que existes, desaparecerás no elemento que te gerou, ou melhor, serás retomado na sua razão seminal por via de transformação. 15. Muitos grãos de incenso caem no mesmo altar, uns antes, outros depois, mas isso não faz nenhuma diferença. 16. A esses que hoje veem-te uma fera e um símil, dentro de 10 dias parecerás um deus, se tomares atrás, aos princípios e ao culto da razão. 17. Não procedas como se houvessas de durar 10 milênios, o fim inevitável pende sobre ti, enquanto vives, enquanto podes, torna-te um bom. 18. Quantos lazeres ganha quem não olha o que o próximo disse, fez ou pensou, mas apenas o que ele próprio está fazendo, para que sua obra mesma seja justa, santa e integralmente boa. Não fiques em guarda contra a malvadeza, corre para a baliza em linha reta, sem zigue-zagues. 19. Quem se deixa fascinar pela glória póstuma não imagina que cada um dos que o hão de lembrar morrerá logo por sua vez, e depois também quem dele receber a lembrança, até se extinguir toda a recordação na sucessão de fachos que se acendem e apagam. Suponhamos,
Porém, imortais os que hajam de recordar e imortal a memória. Que te adianta isso? Já não digo que não te adianta na morte, mas, em vida, de que te serve o louvor? Salvo, é claro, nos propósitos da governança. Esquece por ora, como intempestivo, o dom da natureza, ligado a outro aspecto. 20. Ademais, toda e qualquer beleza é bela por si mesma e a si mesma se completa, sem compreender o louvor como parte. O que louvamos não piora nem melhora com isso. O mesmo digo também das coisas chamadas vulgarmente belas, por exemplo, os objetos materiais e as produções da arte. O ente deveras belo carece de alguma coisa, não mais que a lei, não mais que a verdade, não mais que a benevolência ou o pudor. Desses exemplos, qual o louvor em beleza ou a censura em feia, desmerece a esmeralda se lhe faltam os elogios, e o ouro, e o marfim, a púrpura, uma lira, uma espada, uma florinha, uma planta. 21. Se as almas sobrevivem, como pode comportá-las o ardes e a eternidade, e a terra não comporta todos os corpos sepultados desde séculos tão longos, como aqui a transformação e dissolução de após alguma duração abrem lugar para outros cadáveres, assim as almas transferidas para o ar, depois de subsistirem algum tempo, se transformam, se derramam, ardem absorvidas pela razão seminal do universo e dessa maneira deixam lugar às que emigram depois. Essa resposta na hipótese da sobrevivência das almas, não basta considerar apenas a multidão dos corpos assim enterrados, cumpre ainda considerar a daqueles de que diariamente nos alimentamos nós e os outros viventes. De fato, que número enorme é assim consumido e, de certo modo, sepultado nos corpos que deles se alimentam. Sem embargo, o espaço os comporta devido à conversão em sangue, à transformação em substância aérea ou ígnea, qual o meio de investigar aí a verdade, a distinção entre a causa material e a formal. 22. Não te atordoes, a cada impulso, pratica a justiça, a cada ideia, resguarda o intelecto. 23. Adapto-me a tudo que contigo se harmoniza, ó mundo, nada para mim é prematuro ou tardio. Se para ti é tempestivo, é fruto para mim tudo quanto produzem as tuas estações, ó natureza, tudo vem de ti, tudo está em ti, tudo volta para ti. Lá dizia aquele, ó amada cidade de Cécropes, e tu não dirás, ó amada cidade de Zeus? 24. Ocupa-te de pouco, diz ele, para viveres satisfeito, não será melhor, afinal, ocupar-se do necessário e de tudo que a razão do vivente sociável por natureza decide como decide. Isso traz não só a satisfação do dever cumprido mas também a de ocupar-se de pouco. Se eliminarmos a maior parte de nossas palavras e ações, não farão falta, e nos sobrarão mais lazeres e sossego. Deves, por isso, de cada vez, lembrar a ti mesmo, não será isto uma das coisas dispensáveis? Aliás, devemos eliminar não só os atos mas também os pensamentos desnecessários, pois assim tampouco os ficarão os atos que acarretam. 25. Experimenta igualmente como te vai a vida de homem bom que, comprazendo-se com o seu quinhão no conjunto, contenta-se com ser justo nas ações e benévolo nos sentimentos. 26. Viste aquilo, vê também isto, não te compliques, faze-te simples. Alguém está pecando, contra si mesmo peca. Aconteceu-te alguma coisa? Ótimo. Tudo que te acontece estava, desde o início, determinado e urdido para ti no conjunto. Em suma, a vida é breve, e mister desfrutar o presente com prudência e justiça, se sóbrio folgando. 27. Ou um mundo organizado, ou uma papa, um amontoado sem ordem. É possível, acaso, subsista alguma ordem mas desordem no universo, e isso quando tudo se acha tão combinado, tão fundido, tão solidário? 28. Caráter negro, caráter mulheril, caráter árido, feroz, bestial, infantil, indolente, desleal, de estrião, de mercador, de tirano. 29. Se é forasteiro no mundo quem não reconhece o que nele existe, não menos forasteiro quem não reconhece o que nele sucede, é o desterrado quem foge à razão social, cego, quem baixa as pálpebras sobre os olhos da inteligência, mendigo, quem precisa de outrem e não tem em si mesmo que é o tio a vida, um apostema do mundo, quem se retira e aparta da razão da natureza comum por não se conformar com os acontecimentos, porque a natureza que os traz é a mesma que te trouxe.
e membro amputado da cidade quem corta sua própria alma daquela dos racionais, que é uma só. 30. Um vive como filósofo sem túnica, outro, sem livros, esse outro, seminu. Não tenho pão, diz ele, mas sou fiel à razão, já eu não tenho sustento das ciências e sou fiel. 31. Estima o pouco de ciência que aprendeste e descansa, passa o resto da vida como quem confiou aos deuses, de todo o coração, tudo o que é seu e não fez de nenhum homem seu tirano nem seu escravo. 32. Pensa, por exemplo, no tempo de Vespasiano, verás tudo isto, pessoas casando, criando filhos, adoecendo, morrendo, guerreando, festejando, comerciando, trabalhando, adulando, presumindo-se, suspeitando, maquinando, rogando a morte a diversos, queixando-se da situação, amando, amealhando, ambicionando consolado, o império. Pois bem, o mundo vivo daquele tempo já não existe. Passa, agora, ao tempo de Trajano, de novo o mesmo espetáculo, esse mundo também morreu. Examina igualmente as denominações de outras épocas e de povos inteiros e vê quantos, após esforços ingentes, tombaram em breve e se dissolveram em seus elementos. Deves, sobretudo, rever aqueles que conheceste pessoalmente e esfalfar-se em vão, esquecidos das operações próprias de sua constituição, de apegar-se a elas firmemente com elas contentar-se. É necessário que dessa forma te lembres de que a solicitude empregada em cada ação tem o seu mérito próprio e sua justa medida, pois assim não descoroçoarás, salvo se te ocupares de ninharias mais tempo do que convém. 33. As expressões correntes outrora são hoje arcaísmos, assim também os nomes dos homens muito celebrados outrora estão hoje, de certo modo, arcaizados. Camilo, Cesão, Vóleso, Leonato, dentro um pouco, também Cipião e Catão, depois, Augusto, depois, Adriano e Antonino, tudo é passageiro, logo se torna lendário, logo o ouvido completo sepulta. Isso digo daqueles que luziram de maneira admirável, porque os demais, apenas morrem, somem, são desconhecidos, que é, afinal, a memória eterna, um vazio apenas, que é, então, o que merece o nosso devotamento, somente um alvo, mente justa, atuação no bem comum, palavra que jamais engane, disposição a saudar todo o evento como coisa necessária, conhecida, emanada do mesmo princípio e da mesma fonte. 34. Entrega-te de bom grado às mãos de Cloto, deixa tecer o teu destino com os fatos que houver por bem. 35. Tudo é efêmero, tanto o que memora quanto o memorado. 36. Considera constantemente que tudo procede de transformação, habitua-te a pensar em que a natureza do universo nada aprecia tanto como transformar o que há, para criar novos seres semelhantes. Todo ser é de certa forma a semente do que dele há de vir a ser. Tu, porém, fantasias que semente é só a que se lança na terra ou numa matriz, é o cúmulo da ingenuidade. 37. Logo estarás morto e ainda não és simples, nem tranquilo, nem seguro de não receber dano de fora, nem bondoso para com todos, nem pões a sabedoria apenas na prática da justiça. 38. Investiga os princípios que os guiam, ao que fogem os sábios, o que buscam. 39. Do guia de outrem não procede maltel, tampouco de qualquer mudança e alteração do meio ambiente, de onde, então, daquela parte de ti que opina sobre o mal, que ela, pois, não opine e tudo irá bem, mesmo que o corpo, seu mais próximo vizinho, seja retalhado, queimado, ou supure, putrifique, ainda assim permaneça tranquila a parte que sobre tais fatos opina, isto é, não julgue um mal nem um bem o que tanto pode ocorrer ao mal como ao bom. Com efeito, o que tanto acontece a quem vive em desacordo com a natureza quanto a quem vive de acordo com ela não é nem conforme nem contrário à natureza. 40. Pensa continuamente no mundo como vivente único, com uma só substância e uma só alma, e em como tudo reverte a uma percepção única, a dele, como tudo ele faz sob um impulso único, como tudo é com causa de todo o acontecimento e como é feita a urdidura e a meada. 41. És uma almazinha carregando um cadáver, dizia Epicteto. 42. Quem se está transformando nenhum mal está padecendo, bem como nenhum bem desfruta em resultar de uma transformação. 43. O tempo é um rio formado pelos eventos, uma torrente impetuosa,
mal se avista uma coisa, já foi arrebatada e outra se lhe segue, que será carregada por sua vez. 44. Tudo que acontece é tão corriqueiro e conhecido como a rosa na primavera e as frutas no verão, assim a doença, a morte, a calúnia, a insídia e tudo mais que alegra ou aflige os estultos. 45. Há sempre afinidade entre o que sucede e o que precede, não é como uma série de números separados, que tem apenas o cunho da necessidade, mas uma contextura lógica, assim como os seres estão dispostos numa ordem harmônica. Os acontecimentos evidenciam não uma sucessão pura e simples, mas certa afinidade admirável. 46. Lembra sempre o ensinamento de Heráclito: a morte da terra é mudar-se em água, a morte da água é mudar-se em ar, a do ar, mudar-se em fogo, e vice-versa. Lembra-te também daquele que esquece aonde o leve o caminho, recorda a passagem, divergem daquilo com que mais continuamente convivem, a razão que governa o universo, os fatos que deparam dia após dia parecem-lhes estranhos, que não devemos agir e falar como em sonho, que também então supomos agir e falar nem como os filhos, isto é, simplesmente, da maneira hereditária. 47. Se um Deus te dissesse que morrerás amanhã ou quando muito depois de amanhã, já não estimarias mais fosse depois de amanhã do que amanhã, salvo se fosses o último dos covardes, pois que diferença faz? Do mesmo modo, não consideres grande vantagem em morrer daqui a tantos anos em vez de amanhã. 48. Pensa constantemente em quantos médicos morreram, depois de tantas vezes carregarem os sobrolhos à cabeceira dos enfermos, quantos astrólogos, depois de predizerem a morte de outros como seu braço em maravilha, quantos filósofos, após manterem acirradas disputas inúmeras sobre a morte ou a imortalidade, quantos potentados, após mandarem executar a tantos, quantos tiranos, depois de abusarem com tremenda arrogância, como se fossem imortais, do poder de vida e de morte, quantas cidades inteiras, por assim dizer, morreram, Hélice, Pompeia, Herculano e outras inúmeras. Repassa, também, um por um, todos os teus conhecidos, quem fez as exéquias deste, mais tarde deitaram num esquife, assim com quem fez as dele, tudo isso num breve lapso de tempo. Em suma, considera sempre as coisas humanas como efêmeras, desvaliosas, ontem, um pouco de muco, amanhã, múmia ou cinzas. Este átimo de tempo, vive o segundo a natureza e acaba sem revolta, como caria a azeitona madura abençoando a terra que a produziu e agradecendo a árvore que a gerou. 49. Ser como o promontório onde se quebram incessantemente as ondas, ele queda-se ereto e a agitação da maré vem morrer em seu redor. Infeliz de mim, que tal me aconteceu, nada disso e sim, feliz de mim, porque, tendo-me isso acontecido, continua salvo do sofrimento, sem que me fira o presente nem me atemorize o futuro. O mesmo podia suceder a qualquer, mas nem todos o suportariam sem sofrimento. Então, por que será isto uma desgraça mais do que aquilo uma felicidade? Chamas, em suma, infortúnio humano que não é um malogro da natureza maná? Consideras malogro da natureza do homem aquilo que não contraria os desígnios da sua natureza? Mas como aprendeste quais os desígnios, esse acontecimento te impede acaso de ser justo, magnânimo, temperante, prudente, ponderado, leal, discreto, livre, etc., virtude de cuja reunião colhe a natureza humana o que é seu? Não te esqueças daqui por diante de recorrer a este princípio em todos os fatos que acarretem sofrimento. Isto não é uma desgraça, mas suportá-lo nobremente é uma felicidade. 50. Recurso vulgar, porém eficaz, para o menosprezo da morte é passar em revista os que se demoraram aferrados à vida, que vantagem tiveram sobre quem morreu prematuramente. Afinal, nalgum lugar jazem Cadiciano, Fábio, Juliano, Lépido e pessoas como eles, que, após enterrarem muitos outros, foram por sua vez enterrados. Em suma, a distância é mínima e se vence através de quais percalços, com quais companheiros e com que corpo. Portanto, não dês importância a isso, olha o abismo de tempo atrás de ti e o outro infinito à frente. Nessa ordem de coisas, qual a diferença entre o ser que vive 3 dias e o que vive 3 vezes a idade de Néstor? 51. Corre sempre ao caminho curto, o caminho curto é o da natureza, assim procederás em todos os atos e ditos da maneira mais sadia.
Tal norma de vida livra-te de penas, de campanhas, do peso da administração e dos requintes. Livro V. 1. Quando te custa levantar de manhã, tem presente este pensamento: desperto para um trabalho de homem, enfada-me ainda sair para o mister para o qual fui posto no mundo, ou fui constituído para me aquecer deitado sob as cobertas, mas é mais agradável, então, nasceste para o deleite, em suma, não foi para o sofrimento ou para a ação. Não vês as plantas, as avezinhas, as formigas, as aranhas, as abelhas, entregues às suas tarefas, colaborando, com a sua parte, na boa ordem do mundo. Então, não queres tu desempenhar a parte de homem? Não acorres a atividade conforme com a tua natureza, mas o descanso também é necessário. Concordo, todavia, a natureza pôs também a ele um limite, como o comer e beber. Apesar disso, não estás indo além dos limites, além do suficiente. Quando se trata de agir, já não é assim, ficas aquém do possível, por não amares a ti mesmo, do contrário, amarias a tua natureza e seus desígnios. Outros, que amam seu mister, esfalfam-se nas obras que lhes concernem, passando sem banho, passando sem comer. Tu estimas a tua natureza menos que o gravador do cinzelar, o bailarino a dança, o avaro o dinheiro, ou o presunçoso a glória e a vã. Esses, quando os enleva a paixão, a comer e a dormir preferem acrescer o alvo de seu devotamento. Tu, porém, achas mais desprezível ou merecedor de menor dedicação o trabalho do bem público. 2. Quão fácil é arredar-de-se e apagar toda ideia inoportuna ou estranha, e logo experimentar uma calma absoluta. 3. Considera-te digno de toda palavra e ação conformes com a natureza, não te distraiam a censura ou os comentários por elas suscitados. Se agiste e falaste com acerto, não te consideres indigno. Aquelas pessoas têm seu próprio guia e seguem impulsos seus, não te preocupes com elas, mas prossegue, acompanhando a tua natureza e a universal. O caminho de uma e outra é um só. 4. Vou seguindo os roteiros da natureza até cair e descansar, devolvendo o meu alento a este ar donde eu aspiro dia após dia, tombando sobre esta terra donde recolheu o meu pai a semente, minha mãe o sangue e minha ama o leite, e que, dia após dia, por tantos anos, me alimenta e a bebera, e sofre que a pise dela retire tantos benefícios para mim. 5. Não há por que te admirarem a finura, mas há muitos outros predicados sobre os quais não podes dizer, não é de meu feitio. Procura, pois, mostrar os que dependem inteiramente de ti: sinceridade, circunspecção, laboriosidade, temperança, resignação, simplicidade, benevolência, liberdade, comedimento, seriedade, magnanimidade. Não percebes quantos predicados podes desde logo adquirir, para os quais não tens nenhuma desculpa de inaptidão natural, insuficiência, entretanto ficas voluntariamente aquém, porventura a razão de murmurares, de mesquinhares, de bajulares, de criminares o teu corpo, de lisonjeares, de futilizares, de tanto te agitares na alma. É uma inaptidão natural de tua constituição? Não, pelos deuses, ao contrário, há muito te podias ter libertado desses defeitos e apenas, se tanto, ser acusado de um pouco lento de espírito e distraído, e nisso deves exercitar-te, em vez de tolerar essa preguiça mental ou comprazer-te nela. 6. Fulano, quando presta um benefício a alguém, dispõe-se a cobrar-lhe a gratidão. Cicrano não se dispõe a fazê-lo, mas lá consigo imagina o seu devedor, e sabe o que fez. Beltrano, de certo modo, nem sabe o que fez, é semelhante à videira, que deu uvaí, uma vez produzido o fruto que lhe compete, nada mais indaga, como o cavalo que correu, o cão que rasteou, a abelha que melificou. Um homem, depois de praticar uma boa ação, não a puxa para si, mas volta-se para outra, como a videira se volta para de novo dar uva na estação. Devemos, então, colocar-nos entre os que, de certo modo, fazem o bem sem o notar? Sim, mas a isso mesmo é que é mister prestar atenção, por ser próprio do ser social, diz ele, sentir que sua atividade é social e, por Zeus, querer que o sinta a sociedade. É verdade o que dizes, mas interpretaste mal o que estamos dizendo. Serás por isso um daqueles atrás referidos, igualmente transviados por uma aparência de razão. Se queres, porém, compreender o sentido daquelas palavras, não tenhas o receio de, com isso, negligenciar alguma tarefa de interesse da comunidade. 7.
prece dos atenienses, chove, chove, ó amado Azeus, sobre as aradas dos atenienses e nas planícies, ou não devemos orar, ou devemos orar assim, ingênua e livremente. 8. Tal como se diz, Asclépio prescreveu a fulano a equitação, ou banhos frios, ou andar descalço, assim se diz, a natureza prescreveu a Cicrano uma doença, uma legião, uma perda ou infortúnio semelhante, naquele caso, prescreveu significa mais ou menos isto, ordenou isto a fulano como adequado ao seu estado de saúde, neste, o que acontece a cada um lhe foi, de certo modo, ordenado como adequado ao seu destino. Assim é que dizemos que um fato calhou, como das pedras de cantaria dizem os pedreiros que calharam bem nos muros e nas pirâmides, quando se ajustam entre si em tal ou qual colocação. Em suma, há uma só harmonia e como o mundo se inteira de todos os corpos num tão grande corpo, assim também o destino se inteira de todas as causas numa tão grande causa. Mesmo os completamente ignários entendem isto que é severo, pois dizem, estava-lhe destinado, logo, isto estava destinado a este e isto estava prescrito àquele. Aceitemos, portanto, os fatos como os tratamentos que Asclépio prescrevia, nestes há, sem dúvida, muito de desagradável, mas acatamo-los pela esperança da cura. Considera algo como a tua saúde o acabamento e perfeição dos decretos da natureza comum e saúda como tal todo o acontecimento, ainda quando pareça um tanto árduo, porque conduz à saúde do mundo, ao bom andamento e bom êxito de Zeus. Ele não teria trazido a tal pessoa tal sucesso, se não conviesse ao todo, nem traz qualquer natureza nada que não seja correspondente ao ser por ela regido. Portanto, deves conformar-te com o que te acontece, por duas razões. Primeira, porque foi feito para ti, prescrito para ti, de certo modo, se relacionava contigo desde o alto, na urdidura das causas mais veneráveis. Segunda, porque o que acontece a cada um em particular assegura quem rege o conjunto o bom andamento, a perfeição e, por Zeus, a própria coexistência. Com efeito, em mutilar o todo amputar-lhe seja o que for do complexo e coesão tanto das causas como das partes e, quando não te conformas, tu, no que de ti depende, estás amputando e, de certo modo, destruindo. 9. Não te aborreças, nem desanimes, nem desistas, se, em tuas ações, nem sempre consegues seguir os princípios corretos, após cada malogro, recomeça e rejubila-te se as mais das vezes te sais como convém ao homem, tem afeição àquilo a que tornas. Não voltes à filosofia como quem torna ao mestre escola, mas como os oftálmicos voltam à esponja e ao ovo, como outros doentes ao cataplasma, a compressa. Assim não farás ostentação da obediência à razão, mas nela repousarás. Lembra-te de que a filosofia quer apenas os dons que a tua natureza quer, ao passo que tu quiseras outra coisa não concorde com a natureza, que há, com efeito, mais atraente que eles. Não é com seus atrativos que o prazer ilude. Bem, examina se não são mais atraentes a grandeza de alma, a liberdade, a llanura, a nobreza de sentimentos, a piedade, que é mais fascinante que a própria sabedoria, quando refletimos nos passos em tudo firmes e prósperos da faculdade de observar e conhecer. 10. As coisas se acham de certo modo veladas, de sorte que a filósofos, não poucos nem quaisquer, pareceram absolutamente ininteligíveis, menos aos estoicos, e estes mesmos julgam-nas ao menos difíceis de aprender, e toda adesão nossa às percepções só em mudar